Olá, bom dia, crianças! Como vocês estão? Estamos em mais uma escola bíblica dominical e hoje nós vamos aprender muito mais, tá bom? E na lição anterior, vocês aprenderam que o povo de Deus estava numa longa viagem, não é mesmo? Eles estavam indo rumo à terra prometida por Deus, chamada Canaã. Mas para chegar nessa terra, eles teriam que fazer uma longa viagem. E vocês lembram por onde eles passaram? Eles passaram por Mara. O que aconteceu lá? As águas amargas se tornaram doces. Eles passaram também pelo deserto de Sim. E o que aconteceu lá? E o povo reclamou bastante, que estava com fome. Aí Deus mandou codornas e o maná. E eles passaram também por Refidim. E o que aconteceu lá? Deus fez com que da rocha brotasse água. E o povo estava reclamando que estava com sede. Aí Deus fez água brotar da rocha. Mas a viagem ainda não acabou. O povo continuou andando, continuou caminhando, continuou nessa viagem. E então eles chegaram ao deserto do Sinai e eles acamparam perto de um monte bem grandão, que é o Monte Sinai. Parece uma montanha. Então esse era o nome desse monte, Monte Sinai. Eles acamparam ali e então Moisés, ele subiu lá no monte para conversar com Deus. Ele conversou com Deus. E sabe o Moisés foi conversar com Deus? Sabe o que Deus disse a Moisés? Deus disse que queria que o povo obedecesse a ele em tudo. Deus disse que aquele povo era o povo escolhido para obedecer a ele em tudo, para agradar a ele. E então Moisés, ele desceu do monte e falou esse recado de Deus para o povo. Ele falou assim: Deus disse para mim que quer que vocês obedeçam a ele em tudo, porque vocês são um povo escolhido. É um povo separado para obedecê-lo, para adorá-lo. E então o povo, sabe o que o povo disse? Sim, nós vamos obedecer a Deus em tudo, nós vamos sim. Tudo que o Senhor disser, nós vamos fazer. Será que o povo cumpriria essa promessa? Será que o povo ia conseguir cumprir essa promessa? É isso que nós vamos aprender nessa revista. E então Moisés ele subiu no monte de novo e falou para Deus o que o povo tinha respondido. Ele falou assim: Senhor Deus, o povo disse que vai te obedecer em tudo. Tudo que o Senhor disser, o povo vai obedecer. E então Deus disse o seguinte: eu quero que esse povo se afaste do pecado. O que é o pecado mesmo? É a desobediência a Deus. Então Deus queria que aquele povo se afastasse do pecado e lavassem as suas vestes. Naquela época isso significava purificação e assim aquele povo poderia adorar a Deus. E então Moisés, passaram 3 dias e Moisés ele subiu no monte de novo para conversar com Deus porque Deus havia chamado ele. Certo dia, depois desses 3 dias, amanheceu aquele monte Sinai, amanheceu todo rodeado de nuvens negras, nuvens escuras e cheio de relâmpagos, trovões. E então Deus chamou novamente Moisés para conversar com ele. O povo ficou com muito medo, mas Moisés confiava em Deus e ele foi. E lá no monte, Moisés ele recebeu algo muito especial de Deus. Dessa vez, Deus ele deu para o povo 10 leis. Quantas? 10. Coloquem aí nos seus dedinhos. 10 leis que o povo deveria obedecer. Não era isso que o povo tinha falado? Que iria obedecer a Deus em tudo? Pois é.
Deus então chamou Moisés para cima do monte de novo e falou: eu tenho 10 leis para que esse povo me obedeça. E essas 10 leis só vai fazer bem, não vai fazer nenhum mal para esse povo. E ainda vai agradar o meu coração. E essas 10 leis são chamadas de 10 mandamentos. Quem já ouviu falar dos 10 mandamentos de Deus? E nós vamos aqui dividir os 10 mandamentos em duas partes. A primeira parte que eu vou falar nessa lição, que é o comportamento em relação a Deus. E a segunda parte é o comportamento em relação ao próximo e às pessoas que estão ao meu redor. Eu vou falar hoje do comportamento em relação a Deus. E a professora Ruth, na aula do domingo que vem, ela vai falar do comportamento em relação às pessoas que estão ao nosso redor. Então, os 10 mandamentos serão divididos hoje em duas partes, tá bom? A primeira parte é a que eu vou falar agora. E a primeira parte do comportamento em relação a Deus são 4 mandamentos. Vamos para o primeiro? Então, o primeiro mandamento que Deus disse ao povo, e ele também diz a nós. O primeiro mandamento é adorar só a Deus. Isso mesmo, adorar só a Deus. Você sabia que antes o povo morava no Egito? Então eles eram escravos lá. E o povo do Egito, eles não tinham um Deus só, como a gente tem. Para eles, o sol é um deus, a lua é uma deusa, até as rãs eram deusas para eles. O rio Nilo, que eles dependiam daquele rio para sobreviver, era considerado um deus para eles. E nós sabemos que há apenas um Deus vivo e verdadeiro. E por isso que Deus, ele falou para o povo: adorem só a mim, adorar só a Deus. Não tem que adorar o sol, não tem que adorar as rãs, não tem que adorar a lua, porque isso tudo foi Deus, o próprio Deus quem fez. Então, como adorar essas coisas que Deus fez no lugar de Deus? Então, adorar somente a Deus, porque Ele é o Deus vivo, o Criador de todas as coisas. Certo? E o segundo mandamento? O segundo mandamento é não fazer imagens e nem adorá-las. O povo do Egito, eles adoravam as coisas no lugar de Deus. E ainda mais, eles faziam imagens, estátuas e se prostravam, se ajoelhavam diante delas. Por exemplo, eles faziam lá um desenho do sol e se ajoelhava diante do sol. Eles faziam lá uma estátua de uma rã e se ajoelhava diante dela. Então, Deus, ele disse, não é para fazer isso. Não é para fazer imagens, estátuas e adorar elas. Porque quem é que tem que ser adorado? Só Deus. Certo? Então, Deus não quer que eu e você também façamos isso. Ele não quer que nós façamos imagens, estátuas e nos ajoelhamos diante delas. Nós temos que orar apenas a Deus. Mas Deus é invisível. Como que eu vou orar a Ele se eu não estou vendo? A gente não consegue ver Deus, mas a gente consegue sentir, assim como o vento. Ó, faz assim no seu rosto. Você está vendo o vento? Não, eu não. Eu tô vendo só a minha mão aqui. Mas eu tô sentindo aqui, ó, o vento feito pela minha mão. Então, Deus é assim, a gente não pode ver, mas a gente pode sentir Ele. E outra coisa, Deus é o Criador de tudo. Foi Ele que fez os nossos olhos, foi Ele que fez a nossa boca, o nosso nariz, nossos ouvidos, o nosso coração. Então, Ele que fez todas essas coisas é o único que pode nos ver. Tudo que a gente faz ele vê, é o único que pode falar conosco através da própria palavra dele, é o que pode ouvir a gente e é o que pode entender o nosso coração.
As estátuas não podem fazer isso. Elas não têm vida. O nosso Deus sim tem vida. Por isso ele é o Deus vivo, tá? O terceiro mandamento é respeitar o nome de Deus. Isso mesmo, respeitar o nome de Deus. O nome de Deus ele é muito importante. Muito importante. E a gente não pode ficar falando o nome de Deus por qualquer motivo. Vou falar um exemplo para vocês. Ai, meu Deus, que calor! Ai, meu Deus, meu lápis caiu no chão! Ai, meu Deus, como eu tô nervosa com essa situação. Não! Você usar o nome de Deus como motivo do seu nervoso, como motivo da sua irritação, não pode, tá? Você tem que usar o nome de Deus para orar para Ele. Por exemplo, ai meu Deus, me ajuda a superar essa situação. Aí sim você pode usar o nome de Deus. Agora, usar o nome de Deus para expressar um sentimento ruim que você está sentindo, ou expressar alguma coisa assim, sem nenhum motivo, não, não pode. Tá? Então você tem que respeitar o nome de Deus, porque o nome de Deus é muito sério, muito importante. Então, quando você estiver numa situação em que você tem que orar a Deus, você pode usar o nome de Deus. Deus, me ajuda a enfrentar essa situação. Deus, me ajude a fazer isso, me ajude a fazer tal coisa. Faça com que essa raiva passe do meu coração. Mas você ficar falando o nome de Deus sem motivo nenhum, cuidado. E o quarto mandamento é guardar o dia do Senhor. Ah, mas que dia do Senhor é esse? Guardar o dia do Senhor. Deus quer que as pessoas trabalhem durante a semana. Ó, nós temos de segunda a sábado para trabalhar, para estudar, para fazer um monte de coisa que a gente quer, para brincar. Mas Deus quer que nós reservemos um dia para descansar e para adorar a Ele. Lá no passado, esse dia era o sábado. Mas hoje a gente faz isso no domingo, sabe por quê? Foi o dia em que Jesus, o Filho de Deus, quando veio a essa terra, ele ressuscitou. Então, por isso, nós temos o domingo para descansar, para estudar a palavra de Deus, para adorar a Ele. Por isso que nós viemos na EBD, no domingo, nós viemos no culto à noite para louvar, para adorar a Deus, para ter comunhão com os irmãos, não é mesmo? Então, é nesse dia que nós separamos para fazer essas coisas. Ah, mas agora eu não posso ir na igreja, eu tenho que ficar em casa por causa do distanciamento social. Mas, mesmo assim, você deve estar assistindo essa aula, não deve? Você deve estar assistindo o culto à noite, não deve? Que é gravado. Então, você está separando o momento para adorar a Deus. Mesma coisa, apesar de você não estar presente, não poder estar presente. Tá? O importante é você separar o momento para estar com Deus, estudar a palavra de Deus, ouvir da palavra de Deus e adorar a Ele. Tá bom? Cantar músicas, dançar as músicas, aí música de criança bem animada. Então coloque músicas, brinque, ore, adore a Deus como você é, tá bom, criança? E então esses são os 4 mandamentos que falam do nosso comportamento em relação a Deus, como a gente pode agir, as nossas atitudes em relação a Deus, certo? E Deus é o único verdadeiro. Ele é digno de ser louvado, de ser adorado, e nós temos que adorá-lo apenas a Ele, não nos ajoelharmos em frente a estátuas, seja fadas, gnomos, santos, duendes, nada disso. Deus é o único verdadeiro e lembre-se, Ele é o Criador de tudo, então Ele sabe tudo que você faz, tá bom? Então o nome de Deus tem que ser levado a sério, você tem que respeitar o nome de Deus. Ler a palavra de Deus, orar para Deus, tenha certeza que Ele está te ouvindo. Ir à igreja com alegria, ouvir as histórias da Bíblia com alegria. E o mais importante é você ter Jesus no coração, sabe? Porque Jesus é o Filho de Deus. E Ele veio a essa terra para nos ensinar como agradar a Deus, como Deus quer que nós andemos,
Deus quer que nós vivemos. Tá bom? Então, essa foi a lição de hoje. Vamos orar para que nós possamos guardar a palavra de Deus no nosso coração? Senhor Deus, muito obrigada pela tua palavra. E eu quero, Senhor, e eu sei que essa criança que está assistindo essa aula também quer guardar os teus mandamentos e se comportar muito bem diante do Senhor, porque sabemos que o Senhor quer o melhor para nós. Nós oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E essa foi a lição de hoje. Tá bom, crianças? Um beijo para cada um de vocês. E lembre-se, a professora Ruth vai continuar com os mandamentos na aula que vem, tá? Os mandamentos dos comportamentos em relação às pessoas ao nosso redor. Não percam, vai ser muito importante. Até a próxima!